Não é suficiente a gente achar que Jesus fala bonito, que Jesus faz as coisas bonitas, que Jesus cura, que Jesus toca o ferido, devolve a vida a dignidade. A gente tem que fazer isso se comprometendo com Ele. Isso é ser seguidor, isso é ser discípulo de Jesus. Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, devotos e devotas de Santo Antônio. Um feliz sábado para vocês. É uma alegria chegar nessa manhã até vocês, levando a reflexão, através da leitura do Evangelho e depois uma breve reflexão. Sempre com aquele desejo de que a reflexão possa nos ajudar no nosso caminho, no nosso discipulado, a fortalecer cada vez mais o nosso batismo, a nossa vida de fé. Vamos rezar nesse dia 22 de novembro com o Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos de 27 até 40. Aproximaram-se de Jesus alguns dos saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e esse morrer sem filho, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram para Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma para Jesus. Veja, caros irmãos e irmãs, os saduceus, primeiro, quem são eles? Os saduceus, eles são como que porta-vozes, vamos usar essa terminologia, das grandes famílias que detinham posses, famílias ricas e que desfrutam dos generosos donativos dos peregrinos e da renda dos sacrifícios oferecidos lá no templo. Recordemos que todo mundo ia uma vez por ano ao templo oferecer sacrifícios. E não interessa, então, para os saduceus que se fale de uma retribuição na outra vida, pois já tem a garantia desta vida presente. Por isso que diz o Evangelho, quem são eles? Negam a ressurreição. Ora, o que eles pretendem? Eles pretendem fazer Jesus cair na armadilha. De quem será esposa a mulher que teve 7 casamentos e 7 maridos? O que Jesus diz? De nenhum. Corrigindo então o raciocínio dos saduceus. Na vida futura, não haverá morte nem necessidade de criar família. As relações humanas não se dão iguais às nossas. Lá se diz assim, Jesus diz, elas vão se dar as relações num nível diferente. O Evangelho faz a menção própria dos anjos. É bom que se diga assim que não se trata de uma expressão de desprezo pelo matrimônio. Não está em questão aqui o matrimônio, mas da afirmação de que a vida eterna ela será diferente da vida deste mundo. Qual é a diferença? Mais próxima de Deus, a quem louvaremos e serviremos,
como fazem os anjos. E quanto à ressurreição dos mortos, é certo que há, pois Deus é Deus de vivos e não de mortos. Assim está no Evangelho de hoje. E a própria Escritura o comprova ao mencionar o Deus, então, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu quero chamar a atenção para os versículos finais, os 2 versículos finais. O que diz os 2 versículos finais? Diz assim, que alguns doutores da lei disseram para Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma para Jesus. Por que eu quero chamar a atenção desses 2 versículos? Porque eles nos mostram que entre os escribas também havia pessoas que, de certa maneira, apreciavam a doutrina de Jesus. Mas, quem sabe, eles não tinham coragem para ser coerentes até as últimas consequências. Ou seja, dizendo em outras palavras, de se comprometer com Jesus. O Evangelho simplesmente termina dizendo assim, falou bonito, e ficaram naquilo, ninguém tinha coragem de perguntar mais alguma coisa. Ora, esse trecho final, ele também às vezes repercute um pouco do que nós somos. Nós, às vezes também na nossa vida, a gente aprecia aquilo que Jesus fala, nos admiramos, a gente é capaz de dizer assim, não, é isso mesmo, ele fez muito bem. Jesus é alguém que sempre foi movido pela compaixão, a gente acha bonito isso, mas a gente tem dificuldade de dar aquele passo seguinte, da coerência, como que a gente vai se comprometer também com Jesus? Se a gente acha que ele faz as coisas bonitas, que ele fala muito bem, que ele cura, que ele é movido pela compaixão, por que nós também não podemos dar esse mesmo passo de nos comprometermos? De assumirmos também a mesma atitude de Jesus no mundo de hoje? Esse é o grande desafio. Não é suficiente a gente achar que Jesus fala bonito, que Jesus faz as coisas bonitas, que Jesus cura, que Jesus toca o ferido, devolve a vida a dignidade. A gente tem que fazer isso se comprometendo com Ele. Isso é ser seguidor, isso é ser discípulo de Jesus. Fica o convite aqui hoje, caros irmãos e irmãs, devotos e devotas, para que você possa participar hoje à noite, lá no santuário, da celebração eucarística desse final de semana. Ou se não puder hoje, escolha amanhã, o dia do Senhor, o domingo, tem a missa 8 da manhã, 10, meio-dia, 18 e 20 horas. Escolha um horário que fique bem para você, para sua família. Venha ao santuário participar, celebrar juntos, de a gente se comprometer cada vez mais com a vida do santuário, mas nos comprometermos cada vez mais também com o próprio Jesus. Que Santo Antônio te abençoe, te guarde e proteja. Até segunda, paz e bem.